Olá, a todos. Eu sou Caleb Elias e esse é o terceiro episódio da série O Pacto do Domínio, Gênesis. Bem, no episódio anterior, exploramos as bases do governo civil, segundo a aliança com Noé, enfatizando a soberania de Deus sobre todas as nações e a centralidade da sua lei como fundamento da justiça e da civilização piedosa. Agora, avançamos para um novo marco da história pós-diluviana, a rebelião de Babel. Aqui veremos o contraste entre a civilização pactual e a tentativa humana de construir uma ordem social autônoma, centralizada e coletivista em oposição a Deus. Bem, o episódio da Torre de Babel, narrado em Gênesis 11, é um dos relatos mais reveladores das Escrituras quanto à natureza do pecado social e político das nações. Não se trata apenas de uma história antiga sobre arquitetura ou linguística, mas de uma denúncia profunda contra os ímpetos do coletivismo idolátrico, da centralização de poder, da uniformização cultural e da arrogância humana diante da soberania de Deus. Após o dilúvio, Deus havia ordenado que os homens se espalhassem pela terra, povoando e dominando-a conforme o mandato cultural. Contudo, os descendentes de Noé optaram por negar esse chamado, estabelecendo uma cidade e erguendo uma torre cujo topo chegue até os céus, num esforço deliberado de autoexaltação, autonomia cultural e unificação política apartada do pacto divino. A Torre de Babel representa, portanto, a primeira tentativa histórica após o dilúvio de uma civilização mundial apóstata, marcada por um projeto coletivista e centralizador, cuja base era a rebelião contra a ordem de dispersão dada por Deus. Este episódio é o protótipo dos futuros impérios mundiais e das ideologias políticas que buscam controlar a humanidade a partir de uma visão uniformizadora e humanista, em oposição à diversidade ordenada e descentralizada do reino de Deus. Deus, em julgamento, desce e confunde as línguas dos homens, frustrando o projeto rebelde. Esta ação divina não apenas preserva a multiplicidade de nações, culturas e línguas, mas também revela que o Senhor é o único que pode unir verdadeiramente os povos, não por meio de um império humano, mas por meio de seu reino pactual, estabelecido em Cristo e na obediência à sua lei. Por meio dessa análise, compreenderemos que o conflito entre Babel e o reino de Deus continua vigente. A cidade dos homens, construída em desafio ao Senhor, está sempre frustrada por aquele que ergue e governa a nova Jerusalém. A verdadeira cidade de Deus, edificada sobre o pacto, a lei e a obediência a Cristo, o Rei dos Reis. Bem, o episódio da Torre de Babel, narrado em Gênesis 11, 1 a 9, representa um marco na história da rebelião humana contra Deus, sendo a primeira grande manifestação de coletivismo institucionalizado como tentativa de suprimir o mandato cultural pactual dado por Deus a Noé e seus descendentes. Após o dilúvio,
Deus renovou com Noé a ordem de frutificar, multiplicar e encher a terra. Gênesis 9, 1, 7. Reafirmando a vocação da humanidade de dominar e governar sob a soberania divina, em aliança com o Criador. Porém, os descendentes de Noé rapidamente se desviaram dessa vocação. Em vez de se espalharem pela terra, decidiram se concentrar em um só lugar e edificar uma cidade e uma torre cujo cume alcançasse o céu, para que não sejamos espalhados. Gênesis 11, 4. Essa atitude revela uma rejeição explícita à ordem divina e a tentativa de criar uma ordem social autônoma e contrária à aliança. A cidade representa um projeto político e cultural de autonomia e centralização do poder humano, uma teologia do domínio sem Deus, um pacto humanista baseado na glória do homem. O projeto de Babel pode ser descrito como uma forma de religião política totalizante que buscava unificar todas as línguas, povos e culturas debaixo de uma única estrutura de poder, linguagem e autoridade, em oposição ao modelo descentralizado da multiplicação e dispersão ordenadas por Deus. Em vez de refletir a glória de Deus por meio da obediência ao seu pacto, Babel queria fazer um nome para si, perpetuando a idolatria do homem e a glorificação do coletivo em detrimento da submissão à soberania divina. Esse coletivismo rebelde de Babel representa o princípio da falsa cultura, o modelo contra o reino de Deus, que reaparece repetidamente nas Escrituras, na Babilônia de Nabucodonosor, no Império Romano e, posteriormente, nas utopias revolucionárias dos modernos sistemas totalitários. A torre não é apenas uma construção física, mas um símbolo do orgulho humano institucionalizado contra Deus. O julgamento de Babel por meio da confusão das línguas, Gênesis 11, 7 a 9, é assim um ato de graça e juízo. Deus dispersa os homens para conter a rebelião e preservar a história redentiva, frustrando os intentos de unificação humanista. A tentativa de unificação em Babel não foi apenas uma construção social ou urbana, foi, essencialmente, um empreendimento religioso. A unidade buscada pelos homens ali não era uma expressão da verdadeira comunhão pactual com Deus, mas sim a edificação de uma cultura e religião alternativas, centradas no homem e orientadas para a autossuficiência da criatura. Babel representa a institucionalização da apostasia, um falso culto disfarçado de civilização avançada. Ao dizerem, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu, e façamos-nos um nome. Gênesis 11, 4. Os homens expressam o desejo de alcançar o céu, ou seja, o domínio sem Deus. A torre era, muito provavelmente, um zigurate, uma construção típica da Mesopotâmia usada para cultos religiosos. Assim, o empreendimento
de Babel era, simultaneamente, político, cultural e social. Era, era a fundação de uma civilização idolátrica, erguida em oposição ao reino de Deus. Esse tipo de unidade que rejeita a autoridade do Criador e busca estabelecer um centro de poder, cultura e adoração independente da revelação divina é o paradigma de todas as falsas religiões e impérios apóstatas ao longo da história. Babel tornou-se o arquétipo da falsa cidade, da anti-civilização, da anti-igreja e do anti-reino. Não é à toa que, ao longo das escrituras, o nome Babilônia passa a simbolizar um sistema de rebelião contra Deus. Apocalipse 14, 8, 17, 5, 18, 2. A falsa religião em Babel era coletivista, humanista e estatista. Ela unificava os homens sob um propósito comum, mas que contrariava os desígnios do Criador. Ao invés de serem unidos pela fé no Deus da aliança, os homens eram unidos pela impiedade e pelo medo de serem dispersos. Gênesis 11:4. Essa união contra Deus mostra que a idolatria não é um fenômeno meramente individual, mas pode ser sistematizada em estruturas culturais, políticas e sociais. Por isso, a falsa unidade de Babel foi quebrada por Deus e sua cultura dispersa para preservar o desenvolvimento do plano redentivo através da verdadeira descendência da aliança. A lição fundamental é que toda cultura construída fora da aliança com Deus inevitavelmente expressa a religião falsa, que é uma ordem social de escravidão. O domínio fora do pacto é sempre opressivo. A única verdadeira unidade e verdadeira cultura vem da obediência à lei de Deus e da submissão ao governo do Senhor, conforme expressos na aliança. O juízo de Deus sobre Babel não foi meramente uma resposta punitiva a um pecado coletivo, mas uma ação soberana para preservar a continuidade da história redentiva e o propósito original do pacto com Noé e com a criação. Deus não destruiu os construtores de Babel, como fez no dilúvio, mas confundiu sua língua e os dispersou. Gênesis 11, 7 a 8. Desarticulando a unidade apóstata que ameaçava suprimir o mandato cultural dentro do contexto da aliança. O propósito declarado pelos homens em Babel, para que não sejamos espalhados, Gênesis 11, 4, era diametralmente oposto ao mandamento divino de multiplicar, encher a terra e dominá-la. Gênesis 1, 28, 9, 1. O medo da dispersão revelava um desejo de autoconservação em rebelião à missão divina. Portanto, quando Deus julga Babel, confundindo as línguas, ele não apenas impõe um juízo, mas realiza um ato restaurador. Ele reconduz a humanidade ao plano original do domínio descentralizado. O ato de dispersão santa é um meio de contenção da apostasia universal. Ao frustrar a concentração do poder político em mãos ímpias, Deus impede o desenvolvimento prematuro de uma hegemonia cultural humanista mundial. A linguagem comum que os unia em aquele projeto iníquo. Além disso, o julgamento de Babel criou as condições necessárias para a eleição de Abraão e o início do plano pactual centrado em uma
em uma linhagem específica. Gênesis 12, 1 a 3. A partir da dispersão, Deus escolhe uma nação por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, a conclusão de Babel abriu caminho para o avanço do reino de Deus, agora de forma ordenada e teonomicamente fundamentada. A confusão e dispersão de Babel são, portanto, julgamentos que servem à graça comum e à estrutura pactual da civilização. Deus desmantela os alicerces da unidade apóstata para preservar a estrutura da sociedade sob o domínio divino. Ele limita o mal e reorganiza a história em função da sua soberania e do avanço do pacto. Essa verdade nos ensina que nem todo juízo divino é destrutivo. Muitos são instrumentos de preservação. A ordem cultural bíblica só pode ser mantida quando o homem é impedido de consolidar a sua rebelião. Assim, a dispersão de Babel é um ato de misericórdia que protege o mundo da autodestruição e prepara a civilização para a redenção por meio do reino de Cristo. A narrativa da Torre de Babel fornece não apenas um registro histórico da rebelião coletiva dos homens, mas um paradigma perene para a análise de movimentos e ideologias que buscam substituir a ordem pactual de Deus por padrões não bíblicos e projetos de redenção humana. A tentativa de construir uma torre e uma cidade unificada sob um só nome representa o arquétipo das utopias seculares que, ao longo da história, têm buscado restaurar uma dos limites da lei de Deus. No mundo contemporâneo, essa mesma mentalidade, concepção, se manifesta de modo claro no chamado globalismo, que promove uma unificação cultural, econômica e política a parte da aliança com Deus Trino. Trata-se de um esforço sistemático de nivelamento das nações, línguas, costumes, credos, culturas e governos, não para a glória de Deus e o cumprimento do mandato cultural, mas para a realização de uma falsa paz e unidade construída sobre fundamentos humanistas, estatistas e neopagãos. O projeto globalista tenta restaurar Babel, não como uma cidade literal, mas como um sistema mundial apóstata, uma civilização sem Deus, anticristã. O estatismo, por sua vez, é um instrumento por excelência dessa nova torre. Assim como em Babel o povo dizia: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Gênesis 11:4. Também o estatismo moderno busca exercer controle sobre todos os aspectos da vida humana, do nascimento à morte, substituindo a soberania divina pela soberania do Estado. O Estado se apresenta como salvador, provedor e legislador, assumindo funções que pertencem exclusivamente a Deus. As utopias seculares, comunistas, socialistas, iluministas ou tecnocráticas, compartilham da mesma essência babilônica. Todas prometem um paraíso terrestre, construído pelas mãos do homem, sem a necessidade de redenção, sem a centralidade da cruz e sem submissão à lei de Deus. Todas ignoram a realidade do pecado original e rejeitam a suficiência da revelação divina como base para a cultura. São projetos
de redenção imanente, que se opõe à ética pactual e escatologia bíblica do reino. A resposta cristã a esses movimentos deve ser moldada pela compreensão factual e revelacional da história. A dispersão de Babel nos ensina que Deus não permitirá a consolidação duradoura de projetos civilizatórios construídos sobre a apostasia. Toda tentativa de unificação mundial sem Cristo está condenada ao fracasso, pois carece de fundamento legítimo. A verdadeira unidade das nações será restaurada apenas em Cristo, por meio da evangelização, do discipulado das nações e da submissão dos povos ao reinado messiânico. Salmo 2, 8 a 12. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, o cristianismo bíblico deve denunciar o globalismo, o estatismo e as utopias seculares como expressões modernas da velha Babel. Esses projetos, embora travestidos de progresso e justiça social, não passam de tentativas de recriar ou redefinir a humanidade aos moldes do padrão do homem, rejeitando a estrutura triádica da criação: Deus, o homem, sob aliança, e a cultura derivada da lei. A resposta não é o isolacionismo ou escapismo, mas o discipulado cultural. O cristão deve resistir ao espírito de Babel, proclamando que só há salvação, unidade e ordem verdadeira quando as nações se submetem ao trono de Cristo. O reino de Deus cresce não por meio da centralização forçada, mas pela dispersão santa. O envio de missionários, o ensino da lei de Deus, a restauração das famílias, a reconstrução da sociedade sob os estatutos do Altíssimo. A narrativa de Babel se mostra central para a compreensão da guerra espiritual, religiosa e cultural que se desenrola desde os primórdios da civilização. Ali, a humanidade, recém-saída do juízo do dilúvio, despreza a graça do pacto noético e rejeita os termos da ordem pactual revelada por Deus. Ao invés de se dispersar e encher a terra conforme o mandamento original do Criador, os descendentes de Noé escolhem a concentração, o centralismo e a glória do nome humano. A construção da torre e da cidade reflete a essência do projeto civilizacional rebelde, uma cultura e uma ordem social e política baseadas na autonomia do homem. Babel se torna, assim, o modelo inaugural de toda civilização que busca a unidade fora de Cristo, substituindo o pacto divino por alianças idolátricas e coletivistas. O juízo de Deus, portanto, ao confundir as línguas e dispersar os povos, não é apenas uma punição, mas uma preservação da ordem pactual e uma reafirmação do mandato cultural dado na criação. A lição que emerge dessa passagem é clara para os nossos dias. Toda tentativa de construir uma ordem social, política e cultural à parte de Deus será julgada e destruída. O globalismo moderno, o estatismo totalitário e as utopias revolucionárias são apenas novas formas da velha Babel. A esperança bíblica, por outro lado, não reside em projetos humanos de unificação, mas na sujeição das nações a Cristo por meio do Evangelho e da aplicação de sua lei. Portanto, o papel da Igreja e das famílias piedosas é resistir
ao espírito de Babel, promover a descentralização pactual, cultivar a obediência à lei de Deus e preparar o terreno para o avanço do reino de Cristo em todas as esferas da vida. Um reino que não é imposto por elites rebeldes, mas construído pela graça, pela verdade e pela fidelidade ao pacto original de domínio sob a autoridade do Senhor soberano da história. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro no IMTTRB.